Amém? A gente vai ler o versículo mais conhecido do povo evangélico no Brasil. Toda igreja evangélica que eu chegasse, eu pedi para repetir esse versículo 16. Eu quero crer, meus irmãos, que muita gente vai dizer. João 3, nós vamos ler não só o 16, como o 17 e o 18. Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos repetir o versículo 16, todo mundo junto, sem olhar na Bíblia? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Pai querido, nós conhecemos tão bem esse versículo, sabemos até de cor, mas eu sei que o Senhor tem mais para nos ensinar dele nessa noite. Vem falar conosco, Senhor, que realmente seja uma noite de crescimento espiritual na vida da tua igreja, e não só isso, meu Deus, mas seja uma noite de salvação. Que aqueles filhos que se encontram perdidos possam encontrar o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo ele acabou se tornando um ícone dentro do meio evangélico, e mais especificamente dentro do meio batista, ou das igrejas protestantes históricas. Eu me lembro no seminário uma vez que o professor fez uma pergunta para a gente. No seminário a gente tinha irmãos da Assembleia de Deus, tinha batista, tinha até ateu lá no meio, e ele perguntou assim: quem aqui é da igreja batista, levanta a mão. Aí aquela galera levantou a mão, e ele perguntou: qual versículo para vocês é mais importante, é mais usado? Atos 1:8 ou João 3:16? A gente olhou um para a cara do outro, todo mundo falou João 3:16. Aí ele virou e falou assim: irmãos que são da Assembleia de Deus, levanta a mão. Aí aquela galera levantou a mão. Qual que é mais importante para vocês? João 3:16 ou Atos 1:8? Aí eles olharam para a cara do outro: Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Não quer dizer que esse versículo não seja importante para os batistas, é uma questão de ênfase histórica mesmo. Por que surgiu isso, meus irmãos? Porque como é uma igreja que tem uma raiz protestante, ela precisava explicar para as pessoas qual era a síntese do Evangelho da graça de Deus. Nós vimos de um cristianismo hegemônico, que pelo mundo inteiro, quando se falava cristianismo, as pessoas pensavam no catolicismo, que além de crer na palavra de Deus, eles creem na tradição católica, que envolve uma série de folclores, histórias, uma porção de outras coisas que foram construídas ao longo da Idade Média, que muitas vezes se conflita com a Bíblia. E uma dessas coisas fundamentais é a ideia de salvação. Porque a Bíblia ensina uma ideia de salvação pela graça. O que é graça? Você não paga por ele. Se alguém tem uma padaria e vira e fala assim: eu tenho pão de graça hoje, você tem que ir lá, está de graça, ele vai ter que te dar o pão. Isso é graça. Só que eles diziam o seguinte, que era pela graça, mas era pelas obras também. Você tinha que fazer alguma coisa para poder receber a salvação. Se você for bonzinho, você vai para o céu; se você for mal, você vai para o inferno. Então é mais ou menos assim: você chega lá, o pão é de graça, na hora que você vai pegar o pão, é de graça, mas você tem que me dar R$1. Você tem que pagar de alguma forma por ele. Então, meus irmãos, esse não é o ensino da Bíblia. É uma coisa até meio complicada para as pessoas entenderem, tipo assim: é só isso, é de graça, é para todo aquele que crê, e crê quem quer. Ninguém é obrigado a crer, mas se a pessoa quiser crer, ela vai ter a salvação. Eu me lembro de um professor que eu tive, rapaz ainda, né?
e ele estava contando numa aula de história, ele era professor de história de ensino médio, e ele estava contando ali sobre a reforma protestante, falando dessa diferença, e ele debochava e ria na sala, porque o pessoal que é protestante fala que a salvação veio simplesmente pela fé, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer boas obras para poder ir para o céu. E ria daquilo, porque para ele era uma coisa tão simples, tão besta, que não fazia sentido. Mas, meus irmãos, é simples, é de graça. O versículo diz que é para todo aquele que nele crê. E muitos outros versículos que eu prego a minha vida inteira ensinam essa salvação que é pela graça. A pessoa entende que Jesus morreu por ela, ela crê em Jesus e isso transforma a vida dela. Mas, meus irmãos, como eu disse, será que tem algo além que a gente consegue aprender aí em João 3,16? Tem. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Se é para todo mundo que crê, por que a gente vê uma porção de gente que diz que crê e tem uma vida que não parece de alguém que é salvo? Por que tem tanta gente que diz que crê no Evangelho? É para todo mundo que crê. Quem crê nasce de novo. Esse é o texto, João capítulo 3. É Jesus ensinando sobre o novo nascimento. E quem crê, nasce de novo, vê o reino de Deus. E por que a gente vê assim umas pessoas que declaram que creem em Jesus, e você olha para ela e fala assim: isso não é crente não, está doido, pelo fruto os conhecereis. Essa pessoa não é crente não. Olha o tipo de coisa que faz, um cinismo, uma vida de hipocrisia tão completamente entregue ao pecado, mas a pessoa diz que crê. Eu vou ensinar para vocês nesse momento uma grande diferença dessa crença que nós temos aqui nesse texto, para aquela crença que é você simplesmente saber que algo existe. A Bíblia ensina para a gente que os demônios creem e estremecem, então até melhor que alguns crentes, algum temor eles têm. Tem crente que já perdeu o temor e a vergonha na cara há muito tempo. Crente até o diabo é, meus irmãos. Então o diabo vai para o céu porque é para todo aquele que crê? Não. Vou ensinar para vocês uma diferença, e para você conseguir entender essa diferença, eu vou ter que falar para vocês um pouquinho como é que funciona o processo de tradução da Bíblia. Quem foi meu aluno aí na aula de introdução bíblica de manhã, na nossa escola bíblica ministerial, ou de Novo Testamento, me ouviu explicar um pouco a respeito disso. Mas a Bíblia, como vocês sabem, não foi escrita na língua portuguesa. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, alguns pedacinhos em aramaico, e o Novo Testamento inteiro numa língua chamada grego, não grego moderno, mas o grego quiné, um grego que não é mais falado desde os tempos bíblicos, desde ali daquele período do Império Romano. Esse grego foi deixando de ser falado, foi sendo modificado. E as pessoas, para que o mundo conheça o Evangelho, em obediência a Jesus, que disse que o Evangelho deveria ser pregado a toda criatura, essas pessoas começaram a se dedicar em traduzir a Bíblia para que outras pessoas pudessem entender. Um homem chamado Jerônimo, conhecido na Igreja Católica como São Jerônimo, ele fez uma tradução para o latim, bem lá no início, na época do Império Romano ainda. Isso pôde ajudar bastante gente a conseguir alcançar a Bíblia. Mas por um longo período de tempo, a igreja hegemônica, ela simplesmente proibia que as pessoas traduzissem a Bíblia, porque a Bíblia deveria ser lida só em grego, ou no caso, na tradução de latim do São Jerônimo. E quem não sabia grego e hebraico ficava sem ler a Bíblia. Ou seja, só padre podia ler a Bíblia. E meus irmãos, quando os homens começaram a ter a ousadia, antes da reforma, tá? De começar a tentar traduzir a Bíblia, esses homens pagaram com o seu sangue. Um homem chamado John Wycliffe, lá na Inglaterra, ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês, e ele foi perseguido a sua vida inteira. Eles tentavam de todo jeito cercar esse homem, porque ele criou uma Bíblia que as pessoas podiam ler nas ruas, e a igreja mandou perseguir esse homem, e era de um lado para o outro. Ele conseguiu chegar até o final da vida dele, sem ser morto por isso. Só que depois que ele foi morto, 40 anos depois, lembrado do que ele tinha feito,
pegaram os restos mortais dele, vamos queimar esse homem. Se a gente não conseguiu queimar vivo, vamos queimar morto. E tacaram fogo nele depois de morto. E pegaram as cinzas e jogaram no rio lá na Inglaterra. Um outro irmão chamado William Tyndale, ele não teve a mesma sorte. Ele fugiu para a Alemanha, de lá ele fez uma tradução do texto grego para o inglês. E aí no meio dessa tradução, né, ele começou a virar um traficante de Bíblia. Ele começava a mandar a Bíblia dentro de barril, com trigo, com uma porção de coisa, no meio de saco de cereal, para a Inglaterra. E essa Bíblia popular, escrita em inglês, começou a ser distribuída, as pessoas começaram a ler. Mas aí os agentes, né, que estavam perseguindo ele, deram um golpe, marcaram lá um encontro, um beco e tal, para poder dizer que queria comprar a Bíblia. Não era uma armadilha, prenderam ele. Queimaram o irmão Tyndale vivo, meus irmãos. Botaram ele numa pira, acenderam, porque ele queria que a gente pudesse ler a Bíblia. O sonho de Martim Lutero era que o pessoal do seu país, da Alemanha, pudesse ler ali a palavra de Deus numa linguagem totalmente acessível. Eu falei sobre isso hoje de manhã, que Jesus não falava dar-se-vos-á, ele falava uma linguagem que as pessoas entendiam. E aí, meus irmãos, ele dizia uma coisa, ele dizia que ele queria que quando as pessoas fossem ler Moisés na Bíblia, eles ouvissem Moisés falando como o seu fulano lá da feira, que fosse alguém acessível, que falasse a língua deles. E assim, meus irmãos, vindo a reforma protestante, começou-se um empenho muito grande de se traduzir a Bíblia para todos os povos. Esses tradutores são os nossos heróis. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: tradução é uma coisa muito difícil, porque cada língua, ela tem uma característica diferente. Como eu falei para vocês pela manhã, eu estudei bastante linguística, estudo até hoje. As línguas, elas têm cada uma a sua peculiaridade. Você já deve ter visto um filme que você coloca o áudio e a legenda ao mesmo tempo, e de repente a legenda não bate com aquilo que está sendo dito de jeito nenhum. Alguns momentos vai mais ou menos, outros momentos se distancia, porque tem algumas coisas, meus irmãos, que não dá para traduzir. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma tribo lá na Nova Guiné, que essa tribo, ela tem uma única palavra para cor verde e para cor azul. Se você perguntar para eles qual é a cor do céu, eles vão falar uma palavra. Mas se você perguntar para eles a cor da floresta, eles vão falar a mesma palavra. Você vai pensar, bom, esse pessoal não faz diferença entre verde e azul. Não faz. É porque eles têm problema no olho? Não. É porque a língua deles não tem palavra para descrever o verde. Um havaiano, quando a gente chama a onda de onda, eles têm um monte de palavra diferente para descrever as ondas. E a gente só tem uma. Assim acontece o tempo todo com as nossas línguas. Como? Tem marola também, né? Marola e onda. Surfista deve ter mais umas 3, 4, mas havaiano tem muito mais. E os surfistas ainda são herança, né, do pessoal lá do Havaí. Meus irmãos, as línguas são assim. O missionário chegou numa tribo, não me lembro o nome dela, se são os Piranhãs, é um nome engraçado assim. E foi tentar falar de Jesus para eles, mas eles não têm tempo verbal para o passado remoto. Então, quando começou a falar de Jesus para aquela tribo, os caras não deram muita atenção. Aí perguntaram: esse Jesus, que cor que ele é? Ele é marrom, ele é branco, assim, igual você? Aí eu não sei, eu nunca vi. Ah, você não viu? Não. Mas seu pai deve ter visto. Meu pai nunca viu também não. Então foi seu avô que viu. Meu avô também não viu. Então por que você está mexendo a paciência com esse negócio? Deixa eu trabalhar. Não faz sentido para eles uma coisa que aconteceu há muito tempo. Não é porque eles não dão importância, é porque eles nem têm verbo para isso. Já não tem porque não precisa. A vida deles é só aquilo. Não tem contagem de número. Existe uma palavra para um, existe uma palavra para alguns, e existe uma palavra para muitos. Então, se você dá um coco, pergunta quantos tem, eles têm uma palavra. Se você dá outro coco, eles têm uma segunda palavra. Agora, se você dá 10 cocos, tem para muitos. Mas se você vai lá dos 10 e tira um coco, quantos tem agora? Voltou a mesma palavra para 2. Não tem contagem. Estão entendendo por que eu estou falando para vocês que os tradutores da Bíblia são os nossos heróis? Eu vou chegar lá em João 3,16, tá bom? Tenham paciência comigo.
Um tradutor da Bíblia foi fazer uma tradução que falava a respeito de Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha. Jesus, pois, vendo os seus discípulos, subiu ao monte, vendo as multidões, subiu ao monte, tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Só que era uma planície africana, meus irmãos, que não tinha montanha. Aquele povo, há gerações e gerações vivendo ali, nunca tinha visto uma montanha na vida. Ele não tinha uma palavra para a montanha. Então ele foi, chamou e falou o seguinte: olha, qual palavra vocês têm aí para uma porção de terra, assim, que quem sobe fica mais alto e tal? Eles falaram a palavra para ele, a palavra para formigueiro. E aí ele foi e traduziu. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu no formigueiro, e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Botou Jesus para sentar no formigueiro, coitado. Porque não tinha palavra para a montanha. Irmãos, nesses casos, quando alguém chega e encontra uma palavra que não existe na nossa língua, o que ele precisa fazer? Criar uma expressão, na verdade, para passar a existir essa palavra. A palavra fariseu, por exemplo, não existia na nossa língua, veio pela Bíblia. A palavra talento não existia na nossa língua, veio pela Bíblia. E assim eu poderia citar várias e várias outras. E aí, para complicar um pouquinho mais a situação, cada pessoa tem o seu jeito específico de falar. Jesus, ele tinha um jeito todo especial de comunicar que era diferente de todo mundo. Jesus, por exemplo, começava as falas dele falando amém. Vocês sabiam disso? Não tem isso na sua tradução, né? Normalmente as pessoas falam amém no final. O que significa amém? Que assim seja. Na verdade é uma aproximação, tá? Uma expressão de afirmação. Jesus começava a fala dele falando amém, e falava o que ele tinha que dizer. Como é que está na nossa tradução? Em verdade vos digo que. Se você for olhar lá no texto grego, na verdade está escrito amém. Em verdade vos digo que. E eu quero falar para vocês agora sobre crer em Jesus. Um crer que realmente traz a salvação. Irmãos, toda vez que Jesus está falando a respeito de crer nele, ele coloca uma preposição. E essa preposição que é a chave que eu quero que vocês entendam nessa noite, é a preposição da vida e da morte. Uma preposição que quer dizer is. Talvez alguém esteja ouvindo aí, ou conheça grego, não estou usando a pronúncia erasmiana, tá? Não entendo muito de grego não, tá, meus irmãos? De repente o pastor fala grego, né? Nada disso não, estudei um pouquinho no seminário, fiz algumas aulas de grego moderno lá na comunidade helênica, mas a gente tem muitos recursos nos dias de hoje que nos ajudam a ter essa compreensão e fazer essa pesquisa. O que isso quer dizer? Is significa para dentro de. Mas na Bíblia, no português, não existe crer para dentro de alguma coisa. Você crê em algo. Então, se você for até pegar um dicionário grego, quando tiver lá essa palavra, is, se escreve eis, o que você vai ter ali vai ser a tradução por em, porque não existe para dentro de. Imagina aqui, olhem aqui esse copo. Ao redor seria peri, no grego, que deu a ideia de periferia. Para fora seria para, que deu a ideia de paranormal. Se afastando seria meta, mas entrando para dentro do copo. Olha que nojeira que o pastor está fazendo aqui, né? Entrando para dentro, esse movimento de entrada seria isso. Todas as vezes que Jesus vai falar em crer nele, ele vai falar crer para dentro dele. Eu tive a curiosidade de procurar na Bíblia crer em outras coisas, tipo crer na Escritura. Não tem para dentro, é simplesmente crer na Escritura. Mas quando você vê aqui para todo aquele que nele crê, o que ele está dizendo na verdade é todo aquele que crê para dentro de mim. Em todos esses casos, mas a todos quanto receberam, capítulo 1, lá, versículo 12, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No seu nome não é no seu nome, é para dentro do seu nome. Cada vez, meus irmãos, que vai falar de crer em Jesus, é para dentro. Você sabe por quê? Quando a gente fala em crença nos dias de hoje, a gente faz aquele contraponto. Existe o ateu que não crê, e existe aquele que é crente
ele crê. Mas na antiguidade não tinha ateu, meus irmãos. Ateu é uma coisa moderna. A única referência a ateísmo na Bíblia está lá no Antigo Testamento, quando diz assim no livro de Salmos: diz o tolo em seu coração não a Deus. Porque quem não acreditava em Deus tinha algum problema na cabeça naquela época. Porque Deus era a única explicação para a existência do mundo. Mas nos dias de hoje, como existe, a gente pensa que crer é simplesmente saber que existe. Meus irmãos, saber que existe. Os fariseus que estavam ali diante de Jesus sabiam que ele existia. Os demônios que estão ao redor sabem que ele existe. Crer não é simplesmente você saber que algo existe. Crer em Jesus significa crer para dentro dele. E olha que legal, uma outra preposição, que é o in, significa dentro. Em vários momentos do Novo Testamento a gente vai ver que aquele que está em Cristo está dentro dele. 2 Coríntios 5,17, quem fala comigo? Ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse em Cristo significa dentro de Cristo. Porque ele creu para dentro de Cristo, agora ele está dentro de Cristo. Estão entendendo como é que funciona? Você crê para dentro de Cristo e Cristo entra em você. Ao mesmo tempo que você entra em Cristo, Cristo entra em você. Olha aí na sua Bíblia. Você pode abrir nesse momento. No capítulo, no Evangelho de João mesmo. Nós lemos assim, mais lá no final, versículo 14. Capítulo 14, versículo de número 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Jesus passa a morar naquele que crê para dentro dele. Vamos tentar entender um pouquinho o que é isso, crer para dentro de Jesus. Como eu disse, existem pessoas que acreditam em Jesus e se declaram crentes. Como eu disse, crente até o diabo é. E elas se convencem que têm a sua salvação e se convencem que nasceram de novo, mas pela sua vida demonstram que não houve um processo de novo nascimento. Irmãos, quantas e quantas pessoas eu tenho que abordar e ser franco. Será que você é crente mesmo? Algumas pessoas caem a ficha e aceitam Jesus. Algumas querem se batizar, demonstrando claramente que na verdade não nasceram de novo. Porque pensam que na verdade é simplesmente saber que Jesus existe, saber que tudo aquilo é verdade. Mas se você não crê para dentro de Jesus, o que é crer para dentro de Jesus? É receber Jesus com tudo que Ele carrega, meus irmãos. Com o ensino dele, com a essência dele. Tem gente que aceita Jesus com a informação mínima, mas crê de tal forma que independente do que ele souber, depois Jesus já é Senhor da vida dele. Ele vai aceitar de coração aberto tudo aquilo que vem de Jesus. Quem crê para dentro de Jesus está falando que quer entrar em Cristo, numa nova vida em Cristo, e está disposto a deixar a vida dele para trás. Precisa ter, meus irmãos, uma disposição para ser um com Cristo. Deixar que Jesus more dentro de você não é simplesmente um símbolo cristão. Eu já vi bandido falando, porque eu tenho Cristo no coração, e manda matar os outros. Quem é nascido de Deus ama. Você que creu um dia, que aceitou Jesus e creu para dentro de Jesus, o amor de Jesus entrou dentro de você, e isso transformou a sua vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, meu irmão, não se engane. Se as coisas velhas não passaram, você só sabe que Ele existe, não creu para dentro de Jesus. Essa é uma dessas mensagens para você parar para questionar a sua própria vida. Ela fala de intimidade com Cristo. O tempo todo o desafio de Jesus para as multidões é no sentido de criar essa intimidade mesmo. Quem é discípulo caminha junto com Jesus, multidão vai embora. Ele vira e fala para as multidões que a pessoa, para ter parte com Ele, precisa comer a carne dele, beber do sangue dele. E a multidão acha isso esquisito demais e vai embora. E Jesus vira para os discípulos e fala: vocês também não querem ir?
Só que quem já comeu da carne dele e bebeu do sangue, usando outra figura, provou da água da vida, experimentou de Cristo, botou Cristo para dentro, entrou para dentro de Cristo, essa pessoa não aceita para a vida dela outra coisa. É aí que Pedro vai dizer: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ter vivido grandes experiências com Deus, ter sido usado por Deus, meus irmãos, nada disso é atestado de salvação. Muitas pessoas passam a vida inteira com a certeza da salvação falsa, acreditando, tendo certeza que vão para o céu, porque creem, entre aspas, em Deus. Mas quando chegar no dia do juízo, essas pessoas cheias de certeza vão virar para Deus: Senhor, eu? Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, eu não vos conheço. Quem crê para dentro de Jesus é transformado, meu irmão. Não quer dizer que você não cai em pecado, não quer dizer que você não enfrente situações de tentação terrível, ou cruze momentos de intensa fraqueza na sua vida. Mas mesmo quando você cai e está lá na lama, alguma coisa grita dentro de você, que você quer sair dali. Irmãos, mas quando você já está numa situação de, estou aí, é desse jeito. O que eu tenho para dizer para você é que você não entrou para dentro de Cristo, você não creu para dentro dele para ser salvo. É de graça, meus irmãos, não é pelo seu esforço, não é pela sua força, é simplesmente uma questão de aceitação, de falar: é isso que eu quero para a minha vida. Pessoas recebem um evangelho na simplicidade, às vezes tem um impacto tão profundo na vida delas. Eu me lembro da pregação de Pedro na casa de Cornélio. Era uma pessoa boazinha, fazia muitas boas obras, tanto que até chamou a atenção de Deus, mas não era salvo. Deus mandou um missionário lá, Pedro, para poder pregar para ele se converter. Irmãos, Pedro chega lá, fala tão pouquinho, ele nem termina de falar, o povo já está sendo batizado no Espírito Santo. Creram, aceitaram, receberam para valer. É isso que eu estava esperando. A minha sede é isso que vai matar. Eu creio para dentro desse Jesus que essas pessoas estão falando. E tem pessoas que estudam detalhe por detalhe da vida de Jesus, sem nunca ser impactado de verdade pelo Evangelho da graça de Deus, sem crer para dentro de Jesus, crer nele, crer nessa fantasia que historiadores ateus inventaram, chamado um Jesus histórico, que não é o Jesus da Bíblia, que é uma mentira descarada, não é? Cheia de falácia. Creio muitas vezes nisso, não creio para dentro do Jesus. Quero falar para você que um dia viveu um momento de empolgação no Evangelho, mas não entregou sua vida para Jesus, não creu para dentro de Jesus, e está vivendo uma vida aí longe de Deus. Eu quero chamar você nessa noite a entrar em Cristo, a estar dentro, a fazer esse processo do is, dessa preposição, e ficar no in, dentro de Jesus, com coragem, simplesmente com decisão. Tem pão de graça na padaria, se você não for buscar o seu pão, você não é obrigado. É para todo mundo, é para todo aquele que crê para dentro de Jesus. Se você não quer crer para dentro de Jesus, não quer realmente mergulhar nele assim de cabeça, saber: é isso que eu quero para a minha vida para sempre. Muitas vezes, meus irmãos, você conhece a Cristo como o Cristo da sua família. Meu pai me obrigava a levar para a igreja desde criança. Eu fui obrigado para a igreja, tá? Várias vezes. Não estou afim, vai assim mesmo. Graças a Deus por isso. Às vezes, Jesus é o Jesus do meu pai e da minha mãe. Às vezes é o Jesus dos meus amigos, mas ainda não virou o meu Jesus. Porque entrar para dentro de Jesus, meus irmãos, como eu falei, fala de intimidade. É você caminhar na presença de Jesus para sempre. É você estar andando e saber que você pode falar com Ele, e Ele não está do lado de fora. Ele não é uma pintura na parede, Ele não é um personagem num livro, Ele não é uma escultura simplesmente, Ele está aqui. Você fala para dentro, porque Ele está aqui dentro de você e você está dentro dEle. É uma relação de intimidade, meus irmãos. Você vive isso na sua vida? Você já entregou a sua vida assim para Jesus?
de maneira que você caminha no seu dia a dia e sente Jesus com você e sabe que Ele está ali. Você está nele e Ele está em você. Eu quero desafiar você que entende que não entregou de fato a sua vida para Jesus, a fazer isso nessa noite. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Essa canção, ela fala a respeito disso. Eu estou em ti, tu estás em mim, no teu jardim do Rodolfo. E eu acho essa canção muito profunda, porque ela faz uma referência aos tempos do Jardim do Éden, um tempo de intimidade de Deus com o ser humano, um tempo que Deus caminhava com o ser humano, vinha passear com o ser humano. Mas Adão falhou e com isso o pecado entrou na humanidade. E aí o que acontece, meus irmãos? Jesus vem. E para que você não sofra condenação, quem não crê para dentro já está condenado, o texto diz. Mas aquele que crê está salvo. Você pode ter restaurado aquilo que Adão tinha no passado, de caminhar 24 horas por dia na presença de Deus. De presença de Deus não ser algo especial quando você vai no culto e encontra quem tem a presença de Deus, mas a presença de Deus ser algo 24 horas por dia na sua vida, a sua consciência aberta para essa intimidade com Ele. Vamos colocar de pé, meus irmãos.